Fé, tropa, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu também tô bem, graças a Deus. Vim fazer uma partilha com vocês aqui hoje, um tema muito massa e importante para nós, né? Que é a oração. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus, né? Onde a gente fala, onde a gente escuta, onde a gente está na presença dele, onde a gente sorri, onde a gente pode chorar, onde a gente pode pedir, onde a gente pode se lamentar, né? Onde a gente pode se aproximar e conhecer cada vez mais a Deus, né? Só que nem sempre tem sido isso, né, cara? Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? São João da Cruz vai dizer que a gente tem três inimigos, né? Que é o mundo, o demônio e a carne, né? E um desses inimigos, que é o mundo, tem afetado nós de uma maneira tão forte, vamos dizer assim, né? Que tem feito com que a gente cada vez mais esteja ocupados, distraídos, né? E os dias têm passado cada vez mais rápido, que a gente acaba perdendo essa graça que Deus nos deu. Quando eu falo essa graça é porque quando a gente para olhar para trás assim no Antigo Testamento, que a gente vai entender um pouco melhor, essa questão de oração não era fácil igual é para nós hoje. Depois que Jesus veio, né, tipo assim, ele manda o Paráclito, o Espírito Santo, e aí a gente pode rezar, estar com Jesus e falar com Deus independente de qualquer lugar, independente de qualquer coisa, a gente consegue fazer aquele momento de oração. Tipo assim, é tipo, né, a gente fala, pô, quero falar com Deus aqui agora. Se você silenciar o seu coração e começar a rezar, você vai conseguir rezar e estar com Deus, tá ligado? E no Antigo Testamento não tinha isso. No Antigo Testamento, quando a gente pega ali no começo ali, por exemplo, dá um exemplo, em Moisés. Na época de Moisés, o próprio Deus que escolhe Moisés para que Deus e Moisés conversassem um com o outro, Deus falasse para Moisés e Moisés levava para aquela população naquela época, tá ligado? Levava para aquele pessoal que ele estava conduzindo. Então, quando a gente vai pegando o Antigo Testamento, sempre vai ter nisso. Tipo assim, era Deus e um homem, tá ligado? Então, a oração era algo mais distante, não era, tipo assim, fácil como a gente tem hoje. Mas quando eu falava, né, tipo assim, o mundo tem feito que cada vez mais as coisas fiquem difíceis, né? A gente tem acesso à oração, a gente pode fazer oração, a gente sabe como que faz para rezar, e muitas das vezes o mundo, né, que é um dos nossos inimigos, tem feito com que a gente se distraia, tem feito com que a gente tenha estado tão ocupado, tão corrido, que quando a gente percebe o dia passou, foi as 24 horas embora, e nós não conseguimos tirar um tempinho para rezar, tá ligado? E aí eu pensava, pô, isso é uma realidade até minha mesmo, que às vezes a gente, né, vacila nessa questão de falar assim, hoje eu vou tirar um pouquinho de tempo para rezar, porque a gente fala, de noite eu faço, ou então a gente fala, a hora que eu acabar tal coisa eu faço, a hora que eu vou fazer isso, depois que eu terminar tal coisa eu vou e rezo. E aí acaba que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, e a hora que a gente percebe, a gente não faz essa oração, a gente não tem esse contato com Deus. Isso é muito ruim, né? Porque o alimento da alma é a oração. Quando a gente pensa assim, né? Vamos dizer, quem quer chegar no céu, né? Pô, eu quero chegar. Tomara que um dia eu consiga chegar. Eu tenho certeza que você também quer chegar no céu. Como que a gente vai chegar no céu e vai entrar no céu se a gente não conhece o dono do céu, se a gente não conhece quem tá lá, tá ligado? Que é o próprio Deus, né? Então, quando a gente fala em oração, além de ser esse momento de estar com Jesus, de rezar, estar com Deus, é o momento também de conhecê-lo, porque ele já nos conhece, tá ligado? Tipo assim, Deus sabe de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, sabe de tudo de nós, sabe das nossas quedas, sabe quando nós vai trair Ele, sabe quando a gente vai abandoná-lo, sabe quando a gente vai deixar para depois você falar, ó, eu sei que como aconteceu com Pedro, tá ligado? Tipo assim, ó, Jesus falava, cara, você vai me negar 3 vezes. Então Deus sabe de tudo que acontece em nossas vidas e Deus conhece perfeitamente nós, né? E há aquela passagem que ele fala, né? Eu não vou deixar nenhum fio de sua cabeça cair sem que ele permita, tá ligado? Só que há uma diferença aqui que nós não conhecemos ele. A gente não sabe como que é Deus, a gente nunca viu Deus, né? A gente não tem ideia de como que ele é, como que é a voz dele, como que ele vai responder às coisas. Mas através da oração, a gente começa a conhecê-lo, a gente começa a amá-lo, a gente começa a ter intimidade, a gente começa cada vez mais a entender melhor a vontade dele em nossas vidas, tá ligado? Se a gente for parar para ver esses benefícios que o coração traz, né? Intimidade, amizade, perseverança, fé. Eu estava lendo aqui no catecismo antes de começar o vídeo, vai falar justamente isso em uma das partes, né? A gente só vai conseguir ter fé e ter perseverança através da oração, tá ligado? A gente só vai conseguir vencer as dificuldades, os inimigos e as potestades, todas as distrações. A gente só vai conseguir ter a paz, né? Porque a paz não é ausência de tribulações, né? Mas sim a paz é certeza de que aquilo vai passar e vai ficar tudo bem. E o próprio Deus fala que ele é a paz, o próprio Jesus, né? Isso é muito massa. E
como que a gente reza, né, cara? Tipo assim, como que a gente... Pô, Guilherme, você falou então, tipo assim, da oração, falou da importância dela, mas como que a gente reza? É uma passagem muito massa, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Quando orares, não sejas como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que estás nos escondido. E teu pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisa antes mesmo do que vos pedir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cara, e olha que massa isso aqui então, né? Então o próprio Jesus vem nos dar uma lição, falar assim, cara, quando você for rezar, o que dá para entender aqui, né? Que a primeira chave aqui que a gente tem que ter, a chave da oração, cara, é a humildade. É a própria humildade é a chave da oração. Ele vai falar que a gente tem que pedir aquilo que tá no nosso coração, tá ligado? Se a gente não falar assim, pô, eu quero isso, tal coisa, eu quero... A gente só chega pedindo, tá ligado? A gente só vem com pedidos, com pedidos, com pedidos. Esse é o nosso lado humano. A gente só vai pedir, só vai pedir, só vai pedir. O que a gente tem que fazer? Silenciar. Quando ele fala entra num quarto e fecha a porta, pode ser um quarto físico, mas também é o nosso, tipo assim, ó, silenciar todas as coisas que estão em nossa volta, silenciar todas as nossas vontades. Imagina você num quarto e agora. Tipo assim, sem internet, sem nada, tá ligado? Você fecha de tudo, você se isola. E é justamente isso que acontece na oração. É o momento entre você e Deus. Então você tem que deixar a sua vontade de lado, o que você quer, o seu eu quero isso, eu preciso daquilo, eu queria, eu acho que assim era melhor, tá ligado? Tirar o nosso eu de cena e deixar com que a vontade de Deus faça. Pô, Guilherme, mas eu não tenho muito o que falar, o que eu devo fazer? Cara, Romanos 8, no versículo 26, vai falar uma palavra muito massa aqui, cara, que é o seguinte: pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o próprio Espírito Santo que intercede ao nosso favor com gemidos inefláveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com o que Deus que ele intercede em favor dos santos. Cara, então, tipo assim, ó, quando Jesus vai, né, a ascensão dele acontece, e aí ele manda o Espírito Santo Paráclito, ele fala assim, cara, Jesus veio à Terra e fala, cara, eu vou pro céu, mas eu sei que essa galera não vai conseguir tocar o barco sozinho, vamos dizer assim, né? E ele vai e manda o Deus Espírito, né, que é o Espírito Santo Paráclito, em nosso favor. A gente não vê, a gente não sente todas as vezes, né? Isso aqui é algo importante. Mas há um Espírito Santo que nos conduz a fazer as orações melhores. Então, tipo assim, ó, primeira coisa da nossa oração, humildade, certo? Então a gente tem que ter humildade quando a gente for rezar. A gente tem que silenciar o nosso coração e todas as nossas vontades. E o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo sabe daquilo que Deus quer e sabe daquilo que nós precisamos. Então, quando a gente silencia os nossos corações e começa a falar, vem Espírito Santo, me inspire as minhas orações, me ajude a orar, me ajude a pedir, me ajude a agradecer. O Espírito Santo começa a colocar esse desejo em nosso coração, começa a colocar essa própria oração, tá ligado? E aí a gente começa a fazer essas orações. A oração também não é só oração nossas, né, da boca para fora, tipo assim, o que eu vou falar, o que eu vou sentir. Muitas das vezes é o silêncio, né? Aquela história de Santa Teresa d'Ávila que eu sempre gosto de lembrar dela, aonde que em alguma de suas visões, dos seus momentos ali, que ela estava numa sala, né, imagina ali, perto do Santíssimo, ela estava rezando e falava, Jesus, hoje eu não tenho muito o que rezar, eu não tenho muito o que falar, mas eu quero estar aqui com o Senhor. E aí ela, naquele momento de estar com o Senhor, ela começa a contar os tijolinhos ali daquele lugar, e aí num outro momento de oração dela, ela pergunta para Jesus qual foi o momento mais, tipo assim, próximo e verdadeiro que ela teve, né, que Jesus mais se alegrou com ela. E aí Jesus revela para ela que foi naquele dia que ela estava lá, que ela não tinha o que falar, mas ela estava na presença dele e contava os tijolos. O que isso vem aos nossos corações, né? Que muitas das vezes a própria passagem em Mateus 5 vai falar, né, que a gente não tem que ficar usando de palavras bonitas, a gente não tem que rezar para as pessoas ver, a gente tem que estar com Jesus, cara, a gente tem que estar com Deus, a gente tem que estar ali verdadeiramente de coração aberto para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais, tá ligado? Lembrando que ele já nos conhece, entendeu? E aí eu queria trazer algo para nós massa também,
que é o seguinte, muitas das vezes a gente acha que Deus não nos ouve, né? Muitas das vezes a gente fala, pô, Deus não me escuta, a minha oração não funciona, a minha oração está distante, eu sou um mero pecador, eu não sou digno de falar com Deus. Realmente, a gente não é digno de falar com Deus, mas o preço foi pago na cruz aqui, tá ligado? Tipo assim, o preço foi pago na cruz. Então, tipo assim, ó, a partir deste momento aqui, nós somos merecedores de estar falando com Deus. Ainda assim, não somos dignos, né? Mas por causa desse sacrifício que foi feito por nós, nós podemos falar com Ele. E aí, no Catecismo da Igreja vai falar algo muito massa, que é o seguinte, se liga nisso aqui. Deus é o primeiro a chamar o homem, ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Caraca, muito massa isso aqui, né? Mesmo que nós todos os dias esquecemos de falar com Deus, mesmo que todos os dias a nossa prioridade não seja Deus, mesmo que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar um telefone e olhar no telefone, ver rede social, outras coisas, mesmo que quando a gente chega no final do dia, em vez de a gente tirar um tempo para rezar, a gente quer pegar o telefone, ficar na rede social, ou então a gente está sempre cansado, depois, ainda assim, se a gente parar para rezar, Deus está esperando ao nosso encontro. Há uma frase muito massa no Catecismo também, que fala que Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Então ele é o primeiro a vir ao nosso encontro, ele é o primeiro a dar, tipo assim, ó, estou disposto aqui para você. Imagina uma pessoa aqui que você tem que falar com ela. Por exemplo, alguém que é alguma autoridade, alguém que tem uma fama, né? Se você quiser falar com essa pessoa, você tem que marcar um horário, você tem que entrar em contato com as pessoas para tentar interceder, entendeu? Falar assim, pô, eu quero falar com aquela pessoa, não tem não, vou anotar na agenda aqui. Ao contrário, né? Tipo assim, Deus não. Deus, você quer falar com ele, ele está disponível e disposto a falar com você, tá ligado, cara? Olha que massa isso. Olha que graça que nós temos e muitas das vezes nós deixamos isso passar batido, tá ligado? Então que a gente possa começar a melhorar. Tipo assim, eu tenho feito alguns pensamentos assim de oração durante o decorrer do meu dia, né? Santa Teresinha do Menino Jesus vai ensinar isso, São José Maria Escrivá vai ensinar isso, pra gente fazer pequenas orações, pequenas ejaculatórias, né, durante o nosso dia a dia, que são formas de orações. E isso nos aproxima de Deus, tá ligado? Faz com que nós cada vez mais lembramos dele no nosso dia, faz que cada vez mais nós temos intimidade com ele, faz com que cada vez mais nós sabemos o que temos que rezar, tá ligado? Às vezes a gente fala assim, pô, não sei o que rezar, mas a gente não reza, tá ligado? A gente, tipo assim, a gente não tem momentos de oração, a gente não tem intimidade, a gente não tem uma proximidade com Jesus para que a gente fale com ele, entende? Como que você vai falar com uma pessoa se você não tem intimidade, não conversa com ela, pô? Tá ligado? O assunto não vai fluir. Então, que a gente possa começar nos nossos pequenos hábitos do dia a dia. Por exemplo, quando acordar, em vez de já pegar o telefone, cara, agradece primeiro, tá ligado? Ó, uma visão aqui que me vem muito é o seguinte, dá pra gente fazer uma oração só agradecendo, cara. Eu já partilhei isso uma vez. A gente consegue fazer uma oração só agradecendo. Quer ver um exemplo? Quando você acordar, você já vai fazer o quê? Você já vai agradecer por você ter acordado. Já agradece por sua família ter acordado. Agradece pelo café que você tem na cama. Agradece pela cama. Agradece pelo seu emprego, pelo seu estudo. Agradece pela oportunidade que você tem de estar fazendo alguma coisa. Pelo alimento que está na sua cama, pelo café, tá ligado? Então, tipo assim, só de agradecer a gente tem uma oração. Então, que a gente possa começar agradecendo, agradecendo. E quando a gente tem essa intimidade maior com Jesus, a gente vai vendo que é fácil de orar, é fácil de estar na presença de Deus, é fácil de aproveitar, mas muitas das vezes o mundo tem nos distraído para que a gente não tenha esse momento, né? Porque quanto mais nós conhecermos Jesus, mais nossa alegria será completa e mais nós nos parecemos com Ele, tá ligado? Aquilo que quanto mais você conversa com a pessoa, mais você fala com a pessoa, mais você se parece com ela, é assim a nossa vida com Deus, cara. Quanto mais nós falarmos com Deus, mais a gente rezar, mais a gente passar tempo com Ele, mais a gente renunciar às coisas do mundo para estar com Ele, mas nós nos pareceremos com Ele, tá ligado? Então que a gente possa perseverar. Eu vou perseverar do lado daqui, tentar melhorar as minhas orações. Vocês perseveram daí e reze por mim, reze pelos nossos apostolados, né? E vamos todo mundo junto melhorar, que a partir de agora, quando você vê esse vídeo, você comece a ter intimidade para falar com Jesus. Fala, Jesus, eu não sei o que falar, mas eu quero estar aqui com o Senhor. Eu quero te convidar para viver o meu dia junto com você. E tá aqui um desafio para você, hein? Todo dia já lembra de chamar Jesus para viver o seu dia com você. Jesus, ó, Jesus é educado, Deus é educado. Então, ó, Jesus, vamos viver esse dia comigo hoje.
vamos embora pro meu trabalho, vamos pra minha faculdade, vamos pra minha academia, vamos pro meu estágio, vamos pro meu... Não sei o que você vai fazer, mas chama Jesus para viver esse dia com você. Fechou? E quando chegar de noite, reze também agradecendo. E aí nós vai caminhar junto. Tamo junto, muita fé, até a próxima. E a oração é o que alimenta a alma, hein? É nóis.